Estamos aqui para mais um vídeo da Tiba Invest e hoje eu vou explicar para vocês o conceito de EPS, Earnings Per Share, ou em português, lucro por ação. Esse não é um indicador financeiro, mas ele é simplesmente um cálculo que é feito para a gente usar um comparativo se uma empresa está crescendo com o passar do tempo, analisando o crescimento do resultado líquido dela, do lucro líquido dela por ação. Lembrando que na Tiba Invest você encontra os indicadores financeiros como o EPS, margem líquida, ROI, enfim, todos os principais indicadores estão no site da Tiba Invest e o link está aqui embaixo desse vídeo. Tudo que você precisa saber é interpretar esses indicadores financeiros. Isso vai ajudar você a selecionar as melhores empresas do mercado. Para poder explicar esse lucro líquido por ação, a gente vai olhar o resultado de uma empresa fictícia aqui na minha tela. Olha essa empresa, ela tem uma receita de 100 mil euros, significa que a venda dos produtos e serviços dela nos últimos 12 meses resulta em 100 mil euros de vendas. Ela tem os custos e ela tem as despesas ligadas a essa empresa, então ela tem que pagar os funcionários do administrativo, os funcionários que estão ligados na produção do produto em si, os fornecedores, eletricidade, telefone e assim por diante. Até ela chegar na linha de crédito e investimentos, se ela tem empréstimos, por exemplo, para fazer a empresa alavancar, aumentar de tamanho, se ela pegou empréstimos ela tem que pagar os juros e finalmente também uma empresa tem que pagar os seus impostos. Chegando num resultado líquido, que seria a última linha, o que sobra limpo no bolso de uma empresa, que são os 25 mil euros que você tem aqui. Vamos pegar um caso de uma empresa que não é cotada na bolsa de valores, ela tem somente 2 sócios, vamos supor que sejam 2 irmãos. A gente pensando logicamente que os 2 são donos meio a meio, então o lucro líquido que sobra limpo para essa empresa no final, justamente teria que ser dividido meio a meio para esses sócios, para esses 2 irmãos. Logo, se o lucro for de 25 mil euros, dividido por 2, a gente teria 12.500 euros para cada um deles. Agora, o que muda se essa empresa for cotada na bolsa de valores? Quando uma empresa não é cotada na bolsa de valores, simplesmente as pessoas não podem comprar ações delas. Mas muda então no caso de uma empresa cotada, já que essa empresa foi dividida em milhões de partezinhas e todo mundo que tem uma conta de investimento pode comprar uma partezinha dessa ação a partir de agora. Então veja esse exemplo, uma empresa que teve um lucro líquido de 100 milhões de euros. E no mercado da bolsa de valores, ela foi dividida em 20 milhões de partezinhas. O que a gente chama de lucro por ação, então, é a gente pegar o lucro dessa empresa e dividir pela quantidade de ações. Se a gente dividir, então, o lucro dela de 100 milhões e dividir por 20 milhões, a gente chega no resultado de 5 euros por ação. Significa que comprando uma ação dessa empresa, é como se dentro de cada ação que você tivesse, 5 euros de lucro que ela esteja gerando. Veja que esse é um indicador fictício, teórico, que mostra quanto de lucro tem, entre aspas, escondido dentro do preço de uma ação. Se essa ação, por exemplo, vale 10 euros, óbvio que 5 euros só de lucro significa que essa empresa ela é interessante, já que você está comprando ela por 10, mas ela gera 5 de lucro nesses últimos 12 meses. Mas muita gente cai numa pegadinha de comparar empresas usando o lucro por ação. Isso não faz sentido, já que 2 empresas de 100 milhões de lucro ou 2 empresas que valem 200 milhões na bolsa de valores podem ser divididas em quantidade diferentes de pedacinhos. Afinal, os pedacinhos que uma empresa são divididas são escolhidas pelos proprietários da empresa quando ela é negociada pela primeira vez na bolsa de valores. Nesse segundo caso, a única mudança que eu fiz foi que essa empresa ela é dividida em 50 milhões de partezinhas no mercado, 50 milhões de ações. Então, se eu dividir o lucro dela de 100 milhões por 50 milhões de partes, eu sei que dentro de cada ação tem 2 euros de lucro. Então eu não posso dizer que a empresa anterior, comparada a essa, é melhor nem pior, porque estamos comparando 2 empresas diferentes que são divididas em partes diferentes. Logo, o lucro por ação a gente só pode usar ele de maneira útil olhando a evolução dele para uma mesma empresa. Óbvio que se esse ano essa empresa está dando 5 euros de lucro por ação, a gente espera que no ano que vem ela dê mais do que isso, porque ela deve gerar mais lucro para cada acionista, mais lucro por ação. Logo, o lucro por ação deve ser observado e analisado a evolução e crescimento dele para uma mesma empresa. A gente nunca vai comparar com uma outra empresa, ele só serve para que a gente veja se uma empresa está tendo crescimento de lucro ou não. Analisar o lucro por ação, qual a diferença de analisar o lucro em si? Uma empresa, por exemplo, teve 100 milhões de lucro, no outro ano ela teve 200 milhões de lucro, dobrou.
Qual a diferença de olhar o lucro por ação e olhar o valor do lucro de maneira geral? A diferença é que as empresas elas podem retirar ações do mercado comprando suas próprias ações, ou elas podem criar novas ações com a nova oferta de mercado. Então, dividindo o lucro pela quantidade de ações disponíveis, a gente tem um resultado muito mais próximo da realidade. A gente sabe se uma empresa está diluindo suas próprias ações ou não. Então, em vez de analisar só o lucro de um ano comparado ao outro, analisando o lucro por ação, a gente consegue saber se os investidores estão sendo diluídos, se uma empresa não está criando muitas ações extras e assim, claro, se uma empresa ela tem cada vez mais ações, o preço intrínseco de cada ação vale menos. Então, você olhar o lucro por ação é muito útil, principalmente comparando a evolução dele ano a ano para uma mesma empresa. Esse é mais um vídeo da Tiba Invest. Aqui embaixo desse vídeo você tem o link da nossa plataforma para você achar as melhores oportunidades do mercado e também o link da nossa consultoria de investimento, se você deseja receber renda passiva e investimentos em moeda forte, em dólar e euro. Nós somos especialistas nesse assunto. O link está aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo.